Nesse episódio da série Preservadores no Brasil, nós vamos conhecer uma propriedade localizada próxima a Paranapiacaba, no estado de São Paulo, a Vila de Itaquaruçu, na Fazenda Santa Luzia, no importante fragmento de Mata Atlântica. A Fazenda do Itaquaruçu, ela faz parte da nossa história, né? Esse lugar ele já é frequentado há milênios, né? Desde nossos povos primitivos que criaram rotas aqui para subir do litoral em direção ao interior do estado. Essa região ela é um divisor de águas, nós temos nascentes importantes que abastecem a Baixada, nascentes importantes que abastecem a ABC, parte de São Paulo. E também a fazenda ela possui uma grande área ainda intocada de Mata Atlântica, que acaba fazendo o amortecimento e proteção dessas áreas importantes que a gente tem de conservação mesmo ambiental. Preservada pela família Belliomini, a Vila de Itaquaruçu é um misto de história de fé, desenvolvimento de São Paulo e resistência na preservação. Esse local chamado Fazenda do Itaquaruçu, ele foi ocupado por imigrantes italianos que vieram para produzir a lenha para funcionar as máquinas a vapor da ferrovia. A família Belliomini chegou ao Brasil na década de 1920 e trabalhou para o desenvolvimento da Vila de Itaquaruçu, fornecendo carvão e lenha para o funcionamento da ferrovia de Paranapiacaba até o fim dos anos 40. Então a família aqui, todos os parentes que vieram para cá, eles se tornaram assim exclusivos da entrega do carvão para manter a estrada de ferro funcionando. Com o declínio do sistema ferroviário no início dos anos 50, a Vila de Itaquaruçu teve dificuldades em gerar recursos, desativando o comércio e entrando em decadência. Mesmo com as dificuldades econômicas, Círio Belliomini nunca deixou de acreditar na história da vila. Aos poucos que ele foi se estabilizando financeiramente, ele foi comprando a parte de cada um. Nascido na Itália em 1925, veio para o Brasil aos 2 anos de idade. Círio cresceu e trabalhou na Fazenda Santa Luzia. Se tornou um dos proprietários de terras da região do Itaquaruçu e resistiu à saída da família, mantendo a fazenda ativa e garantindo a preservação do local. Era um homem muito bom, cara. Para a vizinhança inteira, era para quem era empregado e para quem não era empregado. Eu entrei e trabalhar com seu filho, eu tinha 14 anos. E fiquei 42 anos com eles. Olha, para mim ele foi patrão. Eu até se emociona falar dele. Pai, amigo e companheiro e tudo. O que você precisava dele, ele estava ali. Essa área verde sempre foi a vida do meu avô. Ele sempre tentou manter tudo da forma mais organizada e da forma mais bonita possível. Tinha gente que precisava de comprar remédio, não tinha dinheiro. Ele falava, Vardi, vai lá e vê quanto que é e compra. Senão você dá a receita aqui que sábado eu trago. Que eu dava a receita no sábado, estava lá o remédio. Não era uma vez só não, hein? Anos e anos ele dava remédio para 1, 2, 3 famílias. Pagava a consulta para levar lá em Ribeirão as pessoas. Que em Paranapiacaba não tinha médico. Eu levava no hospital de Ribeirão. Minha mulher está aí que não deixa mentir, ó. Aqui ele era muito conhecido, o seu Círio, todo mundo falava dele. O amor dele era especial por esse lugar. Até eu brincava muito com ele, que eu falei que acho que era de outras vidas o amor que ele tinha aqui. A Fazenda Santa Luzia, nome dado pela família Belliomini, carrega a história de um milagre que marcou a vida de Círio. Na época dos anos 40, ele teve um primo que teve um problema de visão, que praticamente estava perdendo a visão por completo. Chamava-se Renato Belliomini, ele era ateu, não acreditava em nada. Então foi quando a família fez a promessa por ele, que se caso eu retornasse à visão, seria construído a igreja de Santa Luzia, que é a protetora dos olhos.
Após o primo recuperar a vista, a família passou a celebrar a data de Santa Luzia, criando um grande movimento no vilarejo. E a partir dessa época, todas as pessoas da região, eles passaram a fazer uma missa na data de Santa Luzia, que é dia 13 de dezembro. E isso se tornou uma tradição que vem acontecendo há décadas, né? Uma festa importante, uma festa que tem adesão total da população que mora aqui na região. Sempre foi receptivo às pessoas que aqui vieram visitar, sempre preservou as casas e todo o contexto com dedicação, com eficiência. Então é uma vila que você nunca veio e ela estava decadente, ela sempre foi encontrada em bom estado de preservação. Sem nenhum tipo de apoio, mantendo a tradição de Círio, Marlene e Rafaela investem recursos próprios para preservar a história da vila de Taquarussu e o bioma onde está inserida. Ser um sucessor, a gente ter alguma coisa assim, é a gente passar isso para frente. Minha mãe ficou sob a responsabilidade de cuidar desse espaço, né? E de outras áreas. Então foi aí que eu acabei me dedicando melhor, que eu me juntei ao lado dela e falei, não, nós temos lá um propósito, um futuro. Então a gente tem que ir desbravando os órgãos públicos para a gente poder deixar uma propriedade 100% legalizada. Então ser um produtor rural no Brasil é ser um guerreiro. A Mata Atlântica desempenha uma extraordinária função socioambiental. Sua biodiversidade fornece serviços ecossistêmicos para cerca de 70% da população brasileira. Porém, atualmente resta apenas 12% da área original do bioma. E desse total remanescente, 80% está em áreas privadas. Então hoje eu posso dizer que eu me sinto uma pessoa orgulhosa, eu me sinto uma pessoa feliz, porque cada pessoa que vem visitar o vilarejo, todo mundo dá os parabéns, todo mundo assim diz que não viu um lugar, um espaço tão lindo, uma preservação tão bonita. Então isso para mim é uma forma de agradecimento. Uma pessoa que participa de um projeto de recuperação de áreas degradadas, ela consegue ter tempo de ver isso acontecer ainda em vida e é uma sensação maravilhosa, né? E a gente acredita que isso vai, na verdade, as pessoas vão enxergar a mata, o meio ambiente de uma outra forma. E então, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas é o futuro, é a nossa existência, o que a gente tem em maior potência na região são os nossos atrativos naturais, cada vez mais raros, cada vez mais com necessidade de se cuidar, de se preservar e também, consequentemente, cada vez mais valorizados. Então, eu acredito que seja não só a única saída para o vilarejo de Taquarussu, mas também como a melhor saída se pensar em desenvolver aqui atividades sustentáveis e que não sejam conflitantes com os trabalhos que a gente tem já de preservação do meio ambiente na região. Em 2018, foram desmatados 113 km² de Mata Atlântica, o equivalente a 11.300 campos de futebol. Por isso, a enorme importância de pessoas como Marlene e Rafaela, que mantêm viva a história da vila de Taquarussu desde a chegada de seus antepassados e seguem resistindo e preservando esse bioma tão essencial para o mundo. Nesse episódio, conhecemos uma história marcada por fé, imigração e resistência na preservação. São pessoas que merecem o nosso reconhecimento como preservadores no Brasil.